Cumprimento também o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Bom dia. Obrigado Muito bom dia. igualmente pela colaboração. Começo por um tema, uma questão, uma vertente, se quiser, que já foi aqui aflorada pela intervenção de Vitalino Canas, tem a ver com esta realidade, ou seja, que impacto jurídico é que os milhares de processos de naturalização que estão em curso podem sofrer com esta alteração à lei? Relativamente aos que estão em curso, eu creio que nenhum, porque não haverá, espero, retroatividade em relação a esses processos. O que já entrou antes da aplicação da lei, aplicar-se-á a lei antiga, se quisermos, para facilitar. Mas Portanto, temos a questão das expectativas das pessoas que estavam à beira de iniciar o processo, por exemplo. em relação às expectativas, eu diria que é óbvio que podem vir a carecer de alguma salvaguarda e pode até o Tribunal vir a reconhecer que são legítimas e que devem ser tuteladas. Agora, há uma coisa que também, naturalmente, temos que ter em atenção, que o direito à aquisição da nacionalidade portuguesa não é algo que esteja na disponibilidade das pessoas. É algo que o Estado português é que determina. Logo, eu diria que, não obstante poder, volto a dizer, algum tribunal vir a dizer que essa pessoa teve uma expectativa violada e que tem direito até a ter a tal nacionalidade, eu diria que, ainda para mais, o Governo já há alguns meses disse que iria fazer alteração e até deu a conhecer o que iria fazer. Portanto, há alguns meses que essa expectativa já não existiria ou não deveria existir. Claro, dir-me-á que as pessoas estavam a contar com o anterior prazo para conseguir obter a nacionalidade. Agora vão ter que esperar mais 2 ou 5 anos, se estiverem no limiar anterior. Portanto, eu diria que é um problema que pode surgir, mas eu acho que em termos de problema judicial que virá a ocorrer relativamente às novas regras, quer da imigração, quer da nacionalidade, terá mais a ver com as situações até da imigração e do abandono das notificações para abandonar o país voluntariamente, e creio que essas sim vão ter graves consequências nos tribunais portugueses. Há risco de discriminação ou exclusão de certos grupos com estes novos critérios do vosso ponto de vista? Assim, o que nós dissemos, e já o escrevemos no nosso parecer, é que sim, essa possibilidade existe, nomeadamente, e pegando só num dos pontos, que é a questão da distinção entre as pessoas que são nacionais dos países da língua oficial portuguesa e da União Europeia relativamente aos outros. Poderá, eventualmente, até o Tribunal vir a considerar que aí há uma violação do princípio da igualdade, porque estamos a tratar de forma diferente o que deveria ser tratado da mesma forma. Provavelmente também o Tribunal poderá vir a dizer que existe em ligações especiais com a União Europeia e com os PALOBs que justificam essa diferenciação, mas isso é óbvio que vai depender da interpretação do Tribunal Constitucional. No entanto, há uma coisa que eu já disse e que gostava de repetir, que é o que nós estamos aqui a discutir, essencialmente, é até que ponto é que uma maioria momentânea no país pode ou não alterar e ir contra princípios constitucionais se eles vierem a ser aplicados. Que essa é que é a grande questão. E eu acho que, no meio de todo o burburinho mediático que tem vindo a acontecer, o que me preocupa mais é poder haver aquela ideia de que a maioria momentânea pode fazer alterações a todo o regime de uma Constituição. E esse é um risco que eu não gostava de ver concretizar-se em Portugal. Na medida em Esse é que um problema que me preocupa. dá sinais claros de pôr em causa o princípio da igualdade, como o senhor próprio já aqui mencionou. Na prática, que desafios jurídicos, claro, antecipa que possam vir a acontecer, que possam começar a ser frequentes, se esta lei começar efetivamente a ser aplicada? O primeiro grande desafio é o óbvio risco de contencioso. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que o Sr. Presidente da República não envia para o Tribunal Constitucional para apreciação esta lei, em nenhum dos seus aspectos. Em abstrato, o que poderá vir a acontecer é que qualquer cidadão estrangeiro que entenda que esta lei é inconstitucional e que viola, por exemplo, o princípio da igualdade, pode vir no seu processo, isto multiplicado por várias pessoas,
a levantar essa questão e a automaticamente entorpecer todo o sistema judicial à volta dessas questões. Daí eu ter defendido a necessidade daquelas questões mais relevantes e que têm vindo a ser discutidas como podendo ser inconstitucionais, não quer dizer que sejam, até para fazer a pacificação numa matéria tão difícil socialmente como estamos a ver, como esta, era muito importante que houvesse uma clarificação do Tribunal Constitucional. Parece-me, atendendo ao clima social que está a ser criado, eu diria que era essencial essa clarificação em alguns dos pontos-chave. Mas creio que, naturalmente, o Sr. Presidente da República terá isso em consideração quando fizer a sua apreciação. Mas se por acaso o Sr. Presidente da República entender que não há qualquer inconstitucionalidade, isso não impede qualquer particular de, no seu processo em tribunal, dizer que há uma inconstitucionalidade e assim termos decisões diferentes consoante o Tribunal de Primeira Instância e, eventualmente, chegaremos ao Tribunal Constitucional que terá que tomar uma decisão e só à terceira decisão de inconstitucionalidade é que tal situação ficará estabelecida. E isso é um risco que eu antevejo para o nosso sistema judicial se por acaso não houver essa fiscalização. E como o senhor disse agora na parte final da resposta, já explicou a prática de como os advogados, caso a lei avance, sem qualquer declaração de inconstitucionalidade, os advogados avancem no auxílio aos cidadãos que eventualmente se sintam prejudicados por estas alterações. É esse mais ou menos o caminho jurídico a seguir. Claro, sim, repare. É que nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Os advogados, em última análise, acabam sempre por ser os defensores do Estado de Direito, porque somos nós que alegamos os direitos das pessoas, depois o Tribunal toma a decisão, obviamente, mas somos nós que vamos apresentar as defesas das pessoas e as suas, diria eu, as suas razões, e somos nós que vamos ter que explicar ao Tribunal. É claro que se um colega meu entender que há uma situação de inconstitucionalidade que está a prejudicar o seu cliente, vai submetê-la ao Tribunal. E é esse o seu papel, e é essa a sua função. E é, aliás, ainda para mais, numa altura em que estamos a falar claramente de minorias que muitas vezes nem sabem falar a língua portuguesa, é claro que essas minorias precisam de apoio, e apoio jurídico, obviamente. E depois os tribunais é que têm que dizer se a pessoa tem ou não tem razão. Não é o advogado que tem que fazer essa apreciação. Agora, é claro que isso, na minha opinião, pode vir a entorpecer a nova lei da nacionalidade e criar várias situações complexas e, naturalmente, entorpecer também o sistema judicial, porque, de facto, pode haver muita gente que se sinta prejudicada por esta lei, que invoca a inconstitucionalidade e que, de facto, os tribunais até podem vir a dar razão. É uma ideia fundamental da intervenção que aqui teve o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Esta lei tem capacidade eventual de entorpecer o sistema judicial. Muito obrigado pela colaboração, bom dia. E Manuel Sousa.